Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Depois de ter lido 15 livros em janeiro, pra compensar em fevereiro eu li 3,5. Passei por uma ressaca literária terrível, fiquei semanas sem nem conseguir pegar num livro direito, mas tudo isso por um motivo excelente. Queria compartilhar com vocês que eu terminei de escrever meu livro finalmente. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido isso. Eu não posso ainda dar mais detalhes porque na verdade eu não sei qual vai ser o destino dele. Eu vou correr atrás agora de publicação, mas eu ainda não tenho nada certo. A questão é que eu fiquei tão imersa nesse universo que eu mesma criei que eu não consegui me desligar dele e praticamente não consegui ler. Ainda tô apanhando pra conseguir, mas também não tô me cobrando, tô indo de pouquinho em pouquinho. Então eu acabei lendo só 3,5 livros e esse meio é porque eu abandonei um livro pela metade. O primeiro livro que eu li no mês, que já foi depois do dia 20 de fevereiro, foi o Ninféias Negras, do Michel Bussy. Eu não sei pronunciar o nome dele porque ele é francês. Ele é o mesmo autor de O Voo da Libélula, que foi um dos livros que eu mais amei em 2015. Aqui a gente vai ter a história de um assassinato que acontece numa pequena cidadezinha da França, que foi onde Monet viveu e que foi pano de fundo para diversas das obras de arte dele. Esse assassinato ele tá sendo acompanhado por 3 perspectivas diferentes, que são de 3 mulheres diferentes. Uma menina de 11 anos, uma professora na faixa dos seus 30 anos e já uma idosa que mora no moinho da cidade que observa tudo e todos de longe. E como eu li esse livro, ainda afetada pela minha ressaca literária, eu acabei demorando muito pra ler o começo dele e quando eu cheguei ao final, o livro é incrível, gente. Sério, eu achei uma pena eu ter lido nesse momento, porque eu teria aproveitado muito mais a leitura se eu tivesse me entregado a ela no momento ideal. Desde o início, assim como no Voo da Libélula, o autor já sabe como chamar a atenção do leitor, então ele coloca coisas pra te deixar curioso ali, já meio que fala o que vai acontecer, mas ele não fala o que acontece, então você imagina as coisas, mas não sabe exato qual é a verdade por trás daquilo. Te guia por entre as páginas com uma maestria incrível. Ele tem momentos da escrita dele que são mais reflexivos, mais poéticos, e o final é extremamente surpreendente, que demonstra realmente toda a maestria dele pra tecer aqui a trama. Eu não esperava aquilo de jeito algum. Também é incrível ver como ele coloca a questão da arte em meio à história. Enfim, é um livro sensacional, que te surpreende, que consegue cumprir extremamente bem o papel dele de ser um thriller policial e também de fazer reflexões sobre a vida como um todo. Enfim, só como alguém que realmente sabe o que tá fazendo é capaz de desenvolver. O outro livro que eu li no mês foi pro Desafio Fuxicano sobre Chick-Lit, então tem resenha dele aqui no canal, e foi Uma Noite com Audrey Hepburn, da Lucy Holiday, que é o primeiro livro da trilogia da Libby Lomax, que é uma atriz. Na verdade ela deseja ser atriz, mas ela não tem uma carreira muito promissora. Depois dela ter tido um dia péssimo num set, ela chega em casa querendo simplesmente se jogar e assistir um ótimo filme com a Audrey Hepburn, que é a grande estrela, ídola da vida dela. E quando ela olha pro lado, a Audrey tá ali sentada com ela, e a partir dessa aparição dela, que passa a vir visitá-la todas as noites, a vida dela vai pouco a pouco se modificando. O livro tem várias passagens que são muito divertidas, a escrita da autora é extremamente fluida, o que eu acho que facilita aqui na leitura, e como eu falei, ela é perita em criar momentos hilários. Porém, eu acho que faltou muita coisa aqui na história. Eu acho que o próprio desenvolvimento da personagem ficou em segundo plano. Achei também que as questões que foram colocadas foram tanto quanto fúteis, então fazendo aquela visão de algumas mulheres que estão tratadas de maneira superficial. Pelo que já me falaram, pelo que eu imaginei também, nos próximos livros aqui se dá esse amadurecimento da personagem, mas sendo bem sincera, eu não fiquei muito empolgada pra continuar a leitura. E de qualquer maneira, pra quem procura um livro, então, simplesmente pensando na diversão, essa aqui é uma ótima opção, com certeza. E o último livro que eu li por inteiro no mês foi o Simplesmente o Paraíso, da Julia Quinn, primeiro livro da série das Smite Smith. Aqui a gente vai ter a história da Honória, que já tá aqui no quarteto das Smite Smith há 2 anos. Na família Smite Smith já é tradição há mais de 20 anos que sempre 4 jovens da família se reúnam, aprendam a tocar algum instrumento e façam concertos, então, para a sociedade, e por meio desses concertos, então, encontrem maridos, e a partir do momento em que elas se casam, outra jovem solteira deve assumir o lugar dela, e assim os anos vão se passando. Então a Honória espera encontrar um marido nessa temporada dela,
Inclusive ela vai acabar se encantando, ficando de olho pelo Gregory Bridgerton. Acontece é que ela tem um guardião ali que ela não imagina, que é o Michael, o melhor amigo do irmão dela, amigo dela então desde a infância. Acontece que desde que o irmão dela precisou ser exilado, o irmão dela pediu pra que o Michael ficasse de olho nela e não deixasse ela casar com qualquer um. Então ele vem meio que boicotando todos os pretendentes dela ao longo do tempo e ela não faz ideia. O que eu amei nesse livro é essa amizade sólida entre ela e o Michael. Então como eles já cresceram juntos, a naturalidade deles é muito grande, então os diálogos entre eles são muito fluidos e são realmente dignos de alguém que é muito próximo um do outro. Eu amei a questão da diversão aqui no livro, então como as Smite Smith são péssimas musicistas, a Julia Quinn, ela preenche a narrativa falando de quão catastrófico é ouvir elas tocarem. Eu achava essas passagens simplesmente hilárias. E eu amei também toda a questão familiar que tem aqui. Então, como a Honória, por exemplo, ela preza pela família, inclusive é o motivo pelo qual ela continua tocando todos os anos, porque ela acha incrível que a família dela tem uma tradição assim, então ela não tá nem aí que elas toquem mal. E o Michael, como não tem uma família, a família dele é praticamente a família, né, do grande amigo e da Honória, ele se apega muito a isso também. Então eu achei muito bonito ver isso na história. Enfim, não foi tão bom quanto a leitura dos Bridgertons, mas ainda assim foi uma leitura deliciosa e você não precisa ter lido os Bridgertons pra ler essa série. Porém, dentro de cada uma das séries, como eu gosto de ressaltar, é bom que você leia os livros em ordem. E o último livro que eu vou mostrar, que foi o livro que eu resolvi abandonar na metade, foi As Primeiras 15 Vidas de Harry August, que foi lançado pela Bertrand Brasil. O livro ele vai trazer a história do Harry August, que sempre que ele chega ao final da vida dele, então quando ele morre, ele renasce e volta a viver toda a vida dele, então desde o início ao fim. A grande questão é que ele não é a única pessoa que é desse jeito, e quando ele está no leito de morte dele, da 11ª vida, ele recebe a visita de uma garota que é como ele, e que avisa pra ele que o mundo está acabando no futuro e que cabe ali a ele fazer a mudança e salvar então o mundo. Então ele vai precisar descobrir como que a geração dele vai influenciar assim no futuro a ponto de evitar o fim do mundo. Comecei a leitura cheia de expectativa, então, porque eu achei essa ideia do livro sensacional. E não é que o livro não seja bom, a escrita da autora é extremamente fluida, os capítulos são curtos, o que permite que a leitura seja rápida. É incrível ver como ela vai construindo pouco a pouco a história. O ponto é que ele se foca nessa questão da ficção científica, realmente na premissa de salvar o mundo, e aí o livro acabou não funcionando pra mim. Eu acabei não ficando presa, a leitura não era o que eu esperava. Eu acho que pra mim, a Ione, teria sido muito mais interessante ver as questões do próprio personagem, como ele lidando com a cada vez tendo que voltar, falando, por exemplo, sei lá, de relacionamentos, das emoções dele, porque, enfim, esse é o tipo de leitura que chama mais a minha atenção. Eu não gosto nem de filme de ação, pra vocês terem noção, porque eu tenho sono. Então, assim, eu fui com uma expectativa diferente pro livro, e como eu vi que ele não era o que eu procurava, eu preferi largar na metade, porque eu não sou obrigada a nada, e me fez muito bem não ler um livro forçada. Então, recomendo o livro, porque ele é realmente muito bom, pelo menos até a parte que eu li, mas não era aquilo que eu esperava. Contem pra mim o que vocês leram esse mês, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveita também e se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, e também me acompanhe nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até o próximo vídeo.